Glória a Deus. Olá, povo de Deus, povo abençoado, todos na paz. E espero que estejam todos bem em nome de Jesus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento. Grande Momento sempre, queridos, com muita reverência e humildade, aprendemos mais do nosso Deus, mais da sua palavra. E como isso, queridos? Estudando aqui a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Espero que estejam todos bem, sejam todos abraçados, abençoados. Se inscreva no canal se não for inscrito. Deixa aí o seu like no final do vídeo se você achar o tema relevante. Comente o vídeo, fica à vontade em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma palavra maravilhosa. E por que, queridos, uma palavra maravilhosa? Porque toda a palavra de Deus é maravilhosa. E hoje, em especial, se comemora a morte de Jesus. Mas não temos, querido, que nos entristecermos, ficarmos aí sem varrer a casa, sem limpar, sem lavar, sem tomar banho. Um jejum sim, um jejum é apreciável diante dos olhos de Deus. Mas se for um jejum perfeito, um jejum com justiça, não adianta de nada jejuarmos e fazermos o mal ao nosso próximo. O maior jejum, o maior sacrifício diante de Deus é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, glória a Deus. Então quero trazer aqui umas passagens. Porque, queridos, a morte, por que a morte de Jesus Cristo nos trouxe vida? Porque nós estávamos mortos, queridos. Nossos antepassados, antes da fundação do mundo, Deus já preparou o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para o quê? Para cobrir, para encravar na cruz do Calvário o edito de dívida que era sobre nós. E que edito de dívida é esse? Adão, queridos, o nosso Adão. Os nossos pais, Adão, Eva, pecaram, desobedecendo a Deus, ali no Jardim do Éden, quando comeram aquilo que não deveriam comer, a árvore do fruto proibido. Eles tinham toda a liberdade, mas aí resolveram desobedecer a Deus, e por isso foi preciso Deus providenciar, querido, um sacrifício perfeito por toda a humanidade, porque essa atitude de Adão deu legalidade ao inimigo das nossas almas a nos perseguirem, e foi preciso um sacrifício perfeito. Por isso que eu digo que hoje é uma sexta-feira de muita alegria, queridos. E eu quero trazer aqui umas passagens dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, como é que eles tramavam, como é que eles eram astutos contra a palavra de Deus e o próprio Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar aqui no Evangelho de Mateus. Está aqui no capítulo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 26. Vamos começar aqui, ó. Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ou seja, não foi algo que pegou o Senhor Jesus Cristo de surpresa. Ele veio com este propósito. Por isso que eu digo que hoje é uma sexta-feira para nos alegrarmos e não nos entristecermos como se ele estivesse ainda pendurado numa cruz, como se ele ainda fosse um menino. Não, ele é Senhor e Salvador da nossa alma. Aleluias. Glória a Deus. E diz aqui, ó, então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote. Olha só, queridos, uma raça covarde, raça de víboras, do sumo sacerdote chamado Caifás, e deliberaram, concordaram, entraram em concordata, um estratagema para prender Jesus, queridos, a traição. Oh, Senhor, Satanás é sujo, queridos, Satanás é traiçoeiro, cuidado. Para prender Jesus a traição. Se Jesus foi traído, imagine nós, queridos. Por isso que temos que estar vigilantes. A traição e matá-lo. Olha só, mas diziam não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ou seja, tem que ser escondido. As coisas de Satanás é tudo escondido, queridos. É tudo ali na escuridão, nas trevas. Tudo amufambado. Assim age Satanás. Aí um pouquinho mais para frente, aqui no 27, do próprio Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, vamos pegar aqui o verso 67. Olha só. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhes davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ou seja, humilhando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí 1 e o 2 diz aqui, ó, ao romper do dia, todos, aqui já no 27, verso 1, tá? Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes, os anciãos, tudo reunido, queridos, tudo em comum acordo. Os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Eita, queridos, ô raça de víbora, gente sujo, falso. Assim, queridos, é esse mundo hoje. Agora vamos pegar aqui, vamos lá no livro de Marcos, capítulo 14. 14 a partir de 1 e 2.
pegar aqui 14, 1 e 2. Ó, diz aqui, ó. Dali a 2 dias era Páscoa, mais um texto, que é é o Evangelho Sinótico, ou seja, tem nos 3, Mateus, Marcos e Lucas. Então ele diz, daqui a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes, os escribas, procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Ou seja, eles procuravam uma forma de prendê-lo à traição e o matar. Eles depois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ou seja, sempre querem esconder a situação. Assim age Satanás na sujeira. Agora vamos lá um pouquinho mais para frente. Vamos aqui, João, capítulo 5. Capítulo 5 do Evangelho de João, de Jesus Cristo escreveu João. Olha só, vamos lá no verso 16. Olha só, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E o mais triste, queridos, é sempre o Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo fazendo o bem, queridos. É assim neste mundo ou não é? As pessoas fazendo o bem, sendo perseguidas, sendo ali muitas vezes injustiçadas, desmerecidas. Aí diz aqui, ó. E o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Verso 16. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Sendo ele Senhor do sábado, né? Mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Ou seja, eles revoltados, querido, porque o Senhor, ele quebrava os paradigmas, ele fazia tudo diferente, porque ele tinha autoridade para isso. Não podia se fazer nada no dia de sábado. É como hoje muitas pessoas hoje não comem carne, muitas pessoas hoje não limpam a casa, não lavam a casa, não faz nada. Não, querido, o sacrifício perfeito para o Senhor Jesus Cristo, sabe qual é? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Do que adianta você passar um dia todinho com sua casa suja, imunda, sem poder passar uma vassoura, sem poder limpar, se você tem um coração cheio de mágoa, cheio de ira pelo seu próximo, pelos seus, muitas vezes até familiares. Então não faça isso não, querido, não faça esse sacrifício de tolo não. Como o dia todo, se for preciso, mas ama o seu próximo como a ti mesmo. Se quiser fazer um jejum, faça mais um jejum que agrade a Deus. Aleluias, glória a Deus. Ô, queridos, vamos aqui um pouquinho mais para frente, vamos lá. Vamos um pouquinho, João 7, Evangelho de Jesus Cristo, João 7, a partir do verso 1, diz aqui, ó. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava, olha só, ele andava fugindo, queridos, de determinados lugares, para não ser preso pelos seus algozes. Porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Oh, meu Deus! Verso 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, se manifesta ao mundo. Os próprios familiares querendo empurrar, queridos, para que ele fosse pego pelos judeus, para que ele fosse pego ali à traição. Imagina isso, a própria família. Terrível, queridos. Agora vamos um pouquinho lá no 8,59. Vira só a página e a gente vai aqui no 59. Diz aqui, ó, perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Jesus Cristo dizendo que era maior do que Abraão. E eles, que eles na carne, ninguém entende a palavra de Deus carnalmente, que ele tem que ser espiritualmente, tem que ser pelo Espírito, porque as coisas de Deus para este mundo, para os que vivem na carne, é loucura. Aí disse que perguntaram-lhe, pois, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E ele disse aqui, ó, respondeu Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra que Deus disse para Moisés perguntando ao Senhor, pai, quando eu chegar lá no Egito e me perguntar quem me mandou, quem que eu vou dizer que me mandou? Diga que o eu sou te enviou. Olha aqui, ó, verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Verso 59, aqui, que ele dói o carro, olha só. Então, pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Oh, meu Deus, queridos. Louvado seja o nosso Deus, que é poderoso para repreender todo o mal. Agora vamos um pouquinho mais para frente, que aqui eu quero mostrar algo para vocês, que é maravilhoso, queridos. Está aqui no Evangelho de... Vamos aqui em Lucas. Lucas capítulo 9, vamos voltar aqui um pouquinho, Lucas capítulo 9.
Lucas capítulo 9. Não, perdão, queridos, João, é João. É João, porque sabe aqui, queridos, quando Jesus ressuscitou a Lázaro, aí as coisas ficaram terríveis para ele, queridos. Enquanto ele estava ali, eles estavam tramando, deliberando, buscando forma de pegá-lo à traição para matá-lo, mas quando ficaram sabendo que Jesus ressuscitou a Lázaro, aí a coisa ficou feia. Aí, olha só, vamos ver aqui todo verso 43, capítulo 11 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 11, verso 43, olha só. E tendo dito isto, clamou, eu vou ler um pouquinho mais para frente para a gente ganhar tempo, porque o texto é longo. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aleluias! Glória a Deus! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Ou seja, não era coisa facciosa não, queridos. Não era mentira não, ele estava todo enrolado em mantas, em panos, porque era ali em faixas, porque era assim que se enterrava o morto. Não estava ali deitado ali à vontade, não. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Você está livre, Lázaro, dessa morte, porque eu sou o Senhor da vida, eu sou o Senhor da morte, eu sou o Senhor de todas as coisas. Em minhas mãos está toda a autoridade, porque o Pai me concedeu. Oh, aleluias! E diz aqui, ó, aqui vem, queridos, a represália. Olha só. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Ou seja, há duas nações aqui nesse momento, há dois povos aqui nesse momento. O povo crédulo, que acreditava no poder de Jesus, e havia um povo que não acreditava. Havia um povo que era maldoso, era assassino, era incrédulo. E esse povo disse, ó, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara, ou seja, foram ter com a sua corja, com a sua cambara de salteador, de ladrão, de mentiroso, de usurpador do direito alheio, queridos. Então, verso 47, olha só. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio, sempre aquelas reuniões de emergência, né? Como tem nos nossos dias de hoje, quando o podridão está para ser mostrado, está para ser exposto, queridos. Quando a fetidão, né? Os miasmas fétidos vai aparecer, as imundícias, as corrupções, os roubos, as falcatruas, queridos. Aí a reunião de emergência, porque Satanás fica doido. Diz aqui, então, os principais sacerdotes e os fariseus convocavam o sinédrio e disseram, que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Olha só, queridos. Verso 48. Se o deixarmos assim, oh meu Deus, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Não é para crer em Jesus Cristo, não, queridos. Quem é o único interessado em que não creio em Jesus, queridos? Me responda aí. O próprio Satanás, o nosso adversário, queridos. Então essas pessoas aqui estavam possessas de um espírito maligno de Satanás. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha o que eles estavam preocupados, queridos. O que você acha hoje que muitas vezes esses STFs da vida, esses órgãos nossos aqui estão interessados? Será que eles estão interessados na verdade? Ou estão morrendo de medo de perder as suas regalias, queridos? A sujeira vai aparecer, queridos, quer eles queiram ou não, porque Deus está na frente, Deus vai mostrar, vai revelar as podridões nesses governos, queridos, não só o atual, mas em todos, porque todos têm que serem julgados, todos têm que ser, não tem acepção de ninguém, queridos, todos têm que pagar pelos seus erros, não importa quem seja. Caifás, porém, um dentre eles, o sumo sacerdote, naquele ano, advertiu, dizendo, vós nada sabeis. O próprio Caifás aqui, querido, Deus usou a boca dele, porque quando Deus quer, Deus usa o próprio Satanás para fazer algo. Ele diz aqui, ó, verso 51, olha só, ora, ele não disse isso de si mesmo. Claro que não vinha dele, isso que veio de Deus. Quem manda é Deus, queridos. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A morte de Jesus Cristo, queridos, foi para reunir
toda a nação, e reuni todo o corpo e os filhos de Deus que andavam dispersos pelo pecado, queridos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Por isso que eu digo que hoje é uma sexta-feira especial. Alegre-se, queridos, porque a morte de Jesus te deu vida se você o aceitou e já aceitou o sacrifício dele na cruz e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Então, você tem que se alegrar no dia de hoje, queridos, não se entristecer. Glória a Deus. E aqui eu quero, para a gente encerrar, eu quero só para mostrar que o Senhor estava ciente de tudo, queridos, porque ele próprio profetizou. Vamos aqui em Lucas, no capítulo 9, verso 22, olha só. Ele não foi pego de surpresa aqui, foi um projeto do próprio Deus. Já estava tudo determinado. Quando Satanás acha, queridos, que está ganhando vantagem, quando ele acha que está passando à frente de Deus, oh meu Deus, por engano. Deus sabe todas as coisas, já tem toda a resposta. Ele disse aqui, ó, ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. E o que era isso que ele não queria? O Senhor Jesus Cristo não queria que os discípulos declarassem. Dizendo, é necessário. Quer dizer, ele não disse, eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Pai quer assim. Eu acho que pode ser que aconteça isso. Pode ser que não. Ele diz aqui, é necessário. É necessário que o Filho do Homem, olha aí, que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, olha aí, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Oh, glória a Deus, queridos. Por isso que eu digo, não se entristeça hoje não, queridos. O mundo cego, morto espiritualmente, acha que Jesus ainda é um menino sofrendo, ainda é um menino irresponsável, um menino sem sabedoria, um menino ingênuo. Não, queridos, nosso Deus é Senhor e Salvador, Ele é o advogado fiel, como diz lá na primeira epístola de João. Você quer ver o que Ele é? Ele não é menino, nem está morto numa cruz, não. Vamos lá na epístola de João. Vamos pegar aqui. Não sejam minhas palavras. Vamos lá no finalzinho depois de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos ver quem é que ele é aqui agora. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluias, glória a Deus. Olha aqui, filhinhos meus, estas coisas os escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, oh, aleluias. Temos um menino, temos um crucificado que está lá na cruz crucificado, chorando, sofrendo. Não, a Bíblia não diz isso. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, querido. Ele tem autoridade sobre o mundo inteiro. Por isso que eu digo, alegre-se no dia de hoje, porque hoje comemora-se a morte que nos trouxe vida e vida com abundância. E se você pecar, que eu quero que você não peque, que eu não peque, que você não peque, mas se você pecar, temos um advogado fiel junto ao Pai que não aceita suborno, ele é justo, ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados. Basta que o que nos humilhemos, colocamos a nossa boca no pó e dizer a ele, Senhor, eu pequei, tem misericórdia de mim, me ajuda, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade, fiquem todos na paz, em nome de Jesus, queridos pais.